Silêncio! Começamos agora a Palavra Viva, uma produção da Paraíso Web Rádio. Olá, meus pequeninos e lindos amados de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso cantinho, ao nosso momento de ouvir sobre o nosso Deus querido. É um prazer estar aqui com vocês e partilhar a história linda que nós vamos ouvir hoje. Chamo o papai, a mamãe, o seu irmãozinho, a sua irmãzinha para participar conosco desse momento especial que o Senhor preparou com todo carinho para nós. Eu sou a Daniele, eu estou aqui agora na Web Rádio e nós vamos começar o nosso primeiro programa hoje. Se vocês gostarem, vai se chamar Palavra Viva. Mãe, vai começar a Palavra Viva! A história que eu vou contar hoje é uma história da Bíblia muito linda, muito conhecida, que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Palavra de Deus. E nós vamos ouvir hoje a história de Noé. Sabe por quê que nós vamos falar hoje sobre Noé? Porque hoje eu queria falar da confiança. E Noé é símbolo de confiança, confiança em Deus. Então nós vamos começar a nossa história e depois nós vamos conversar sobre ela, tudo bem? Então vamos lá. Vocês sabiam que Deus, nosso Pai de amor, tudo criou? Ele criou o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Criou também o homem e a mulher, que se multiplicaram e multiplicaram. Era um tempo em que as pessoas viviam muitos anos. E foi nessa época, há muito tempo atrás, que viveu Noé. Noé, sua esposa e os seus filhos, Caã, Sem e Jafé. Noé aprendeu com a sua família a acreditar muito em Deus. Por isso, a família de Noé adorava a Deus. E adorava a Deus sobre todas as coisas. Nada para eles era mais importante do que Deus, o que era o correto a se fazer. Mas as outras pessoas não acreditavam em Deus dessa forma. Não faziam as coisas do jeito que Deus queria. Eles faziam as coisas a seu modo, sabe? Quase sempre essas coisas que eles faziam não agradavam muito a Deus. Deixava o Papai do Céu meio triste. Noé tentava falar das coisas de Deus para as outras pessoas. Mas elas não ouviam. Elas não estavam nem aí. E nem sempre é fácil falar das coisas de Deus, né? Falar do amor de Deus com as pessoas, falar dos dons de Deus, falar das coisas que Deus tem para nós. Nem sempre é fácil falar disso com as outras pessoas. Mas Deus quer que você saiba que pode confiar nele, que ele te ajudará sempre que você precisar. E te ajudará quando você for falar o seu nome e for falar do amor dele para as outras pessoas. Ele vai deixá-lo sempre seguro de que esta, com certeza, é a coisa certa a fazer. Quando a família de Noé começou a falar das coisas de Deus para as outras pessoas, elas foram muito atacadas. Mas aquele Deus de amor tudo preparou para eles, porque Deus é isso, Deus é amor. Ele criou todas as coisas para nós por amor. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou com amor eterno e com benignidade. Nos atraiu, nos cuidou. Deus nos ama. Ele ama cada um de nós de uma maneira muito especial. Ele ama a mim, ele ama a você, ele ama o seu papai, a sua mamãe, os seus irmãos, os seus amiguinhos. Deus não faz distinção de pessoas, nem de cor, nem de idade. Quando Noé estava com 480 anos, Deus lhe disse: Não posso mais permitir que essa maldade continue. Farei desaparecer o homem e os animais que criei, porque me arrependo de tê-los criado. Olha que coisa triste. Deus se arrependeu de ter criado todas as coisas. E por quê? Porque todas as coisas se viraram contra Deus, se viraram contra as coisas que Deus queria deles. Deus estava triste, muito triste com o que ele via as pessoas fazendo, ao deixar a maldade, a violência entrar no coração deles.
e nem se preocupavam em agradar a Deus em momento algum. Hoje, nós também erramos, nós também pecamos. Quando mentimos, quando desobedecemos o papai, quando desobedecemos a Bíblia e tudo que ela nos ensina. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, que o pecado nos afasta do céu. E nós não queremos ficar longe do céu. Nós não queremos ficar longe de Deus, não é verdade? A gente quer ficar cada vez mais pertinho do céu, porque lá é o lugar de verdade para quem ama, para quem quer ser feliz. Pois é. E aí, Deus ordenou que Noé fizesse uma grande arca. Você sabe o que é arca? A arca é um barco muito, muito, muito grande. Noé, você irá construir uma arca bem grande e levará lá para dentro um casal de cada animal. E aí foi assim que Deus fez. Você sabe que um casal é assim, né? Uma fêmea e um macho, de cada animal, de cada espécie. Pois ele faria chover muito, 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 e a água ia cobrir toda a terra. Todos estranharam quando Noé começou a construir aquele barco tão grande. Acho que o povo pensava que ele estava louco, não é? Pois é, mesmo assim ele construiu. Sabe por quê? Lembra que lá no começo eu falei da confiança? Então, Noé confiou em Deus. Confiou no que Deus falou para ele. Se Deus falou, constrói uma arca, pois bem, foi assim que Noé fez. Construiu uma arca e começou a construir a arca. E naquele tempo, era difícil de conseguir aquele material todo para construir aquela arca. Naquele tempo, ainda não havia caído água do céu. E ninguém acreditava no que Noé dizia. Quando Noé dizia: Pessoal, Deus vai fazer chover e inundar toda a terra, as pessoas zombavam de Noé, riam de Noé. Mas Noé confiava em Deus. E a palavra de Deus que nos convida a entregar o teu caminho, entregar o teu coração ao Senhor, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Confia nele e Ele tudo fará. Deus, Ele quer muito que nós saibamos que nós podemos confiar nele, ter plena confiança em qualquer situação difícil. Quando nós temos que falar a verdade, ninguém acredita, como Noé naqueles tempos. Noé começou então a construir a arca, que era um grande barco lindo. O seu comprimento era do tamanho de 2 campos de futebol. E a largura era do mesmo tamanho. Imagina, 2 campos de futebol. E em meio à sua altura, era igual de um prédio, de uns 5 andares, assim, bem grandão. Não foi fácil mesmo para Noé juntar todo o material, construir tudo aquilo sozinho. Porque como as pessoas não confiavam em Noé, elas não acreditavam que Noé estava falando a verdade. Ninguém ajudou Noé, só a família dele. Aí Noé levou muitos e muitos anos para construir, mas ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Ufa, nossa, finalmente terminamos essa arca. Agora vamos entrar lá dentro e trazer cada casalzinho de animal como Deus nos ordenou. Ele e a sua família colocaram dentro os casais de animais. Colocaram um machinho e uma fêmea. Colocaram um macaco e uma macaca. Colocaram uma girafa e um girafa. Porque você sabia que girafa, tanto faz ser homem ou ser mulher, ele é girafa do mesmo jeito. Tudo que Deus pediu, Noé fez. Encheu a arca de animais lindos de todas as espécies que a gente pode imaginar. Você sabia que Noé levou até um ornitorrinco? Você conhece o ornitorrinco? É aquele animal engraçado com aquele bico feio, horroroso. É nada, não é horroroso, é lindo, né? As coisas de Deus é linda. Aí, Noé levou também os animais que eles faziam sacrifícios na época. Mas isso a gente vai falar depois. A água, comida para todos os animais e para ele, para a família dele. Porque ele não ia ficar dentro de uma arca sem água e sem comida, né? Então, Deus convidou a Noé e a sua família para entrar também. E o próprio Deus, depois que o Noé entrou com a família dele, foi lá e fechou a porta da arca. Ninguém mais podia nem entrar, nem sair. Pois bem, eles ficaram lá
por 7 dias na arca, presos. E todo mundo do lado de fora rindo deles, né? Falando, olha que louco eles lá, presos dentro dessa arca maluca aí, vão morrer lá. Pois no 7º dia, de repente, o céu escureceu. E adivinha o que aconteceu? Começou a chuva. E veio aquela tempestade muito forte. Daquelas que a gente tem até arrepio quando escuta o barulho, sabe? E a água foi aumentando. Pensa que quando chove um dia muito, não é bastante? E 40 dias então. 40 noites chovendo sem parar, com muita força. E aquela arca enorme que Noé construiu começou a flutuar sobre as águas. Aí vocês devem estar pensando como eles estavam se sentindo dentro da arca, né? Sem saber o que iria acontecer, sem saber o que iria acontecer com os animais. Eles deviam estar tão preocupados, não é verdade? Eles estavam preocupados. Mas sabe o que acontece? Noé confiava em Deus. Ele sempre andava com Deus. E ele ensinou toda a sua família a confiar no nosso Senhor. E nas horas mais difíceis, quando nós não sabemos o que vai acontecer, quando alguém de nossa família está muito doente, ou quando o chefe da nossa casa perde o trabalho, Deus quer que saibamos que quando tudo parece perdido, podemos confiar nele, assim como Noé fez. Noé só confiou. A Bíblia diz que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro sempre presente. Em tempos de angústia, é ele que irá nos salvar. Deus nunca nos faltará. E aí, tudo que havia na terra foi coberto pelas águas, até as montanhas mais altas. Tudo o que tinha vida morreu pela força das águas. Ixi, e agora o que lhes aconteceria? Um dia, Noé percebeu que a chuva parou. Ele abriu o telhadinho da arca, aí ele soltou um corvo. Mas este ia e voltava, porque não tinha onde ele pousar. Só tinha água. O corvo não ia pousar na água, né? Ele ia morrer afogado, coitado. Então, ele voltava para a arca. Se ele voltava, Noé sabia que é porque não tinha terra para ele pisar. Pois então, Noé esperou mais uma semana e soltou uma pombinha, mas ela também voltou para a arca. Na terceira vez que Noé soltou a pomba, ela voltou com um galho de oliveira no bico. E aí, Noé soube na mesma hora que as águas estavam baixando. Deus então pediu que eles todos saíssem da arca e soltasse os animais, pois estavam todos seguros. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi oferecer sacrifícios ao nosso Senhor. E o Senhor, nosso Deus, em quem sempre podemos confiar, colocou no céu um lindo arco colorido. Você sabia que esse arco colorido a gente chama de arco-íris agora? Por isso que toda vez que você vê um arco colorido no céu, arco-íris, você olha e fala assim, obrigada, Senhor. Que coisa mais linda que o Papai do Céu nos deu de presente, né? Este é o sinal que eu nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E o nosso Deus grandioso continua cumprindo sua eterna promessa, amando a todos nós e oferecendo a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Naquele tempo, Deus convidou a nossa família para entrar na arca e estará salvo com ele. Se observarmos a palavra de Deus, encontraremos muitas ocasiões em que Deus convida as pessoas a virem até ele, arrependendo-se dos pecados. Hoje ele continua convidando a todos nós, mas ele o faz de maneira muito especial, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por amor a nós. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele agora nos convida a oferecer o nosso coração como morada para Jesus. Vamos oferecer o nosso coração como uma arca para Jesus. Vamos trazer Jesus para morar na nossa arca? Você gostaria de receber o seu Jesus em sua vida agora? Você gostaria de transformar o seu coração numa arca poderosa para Jesus morar lá dentro? Então reze, ore, peça a Deus, fala, Jesus, olha aqui a minha arca para você. Sabe por quê? Porque a gente confia.
chama a mamãe, chama o papai, chama o seu irmão e fala assim: olha, vamos agora pedir para Jesus fazer do nosso coração a arca dele. Vamos prender ele lá dentro da gente. Transforma o seu coração numa arca linda e convida Jesus para morar lá. Vamos pedir então, agora, para o Papai do Céu abençoar muito, 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 muito a nossa casa. Porque a sua casa também é uma arca. A sua casa é a arca onde mora você, a sua família, e Deus gosta dessa arca. Pede para Ele fechar a porta para que o mal não entre nunca aí dentro. Foi um prazer estar com você aqui. E na próxima vez que a gente fosse falar, eu vou ficar muito feliz se você estiver aí do outro lado. E também aqui. Vou trazer você aqui pra gente falar junto. Um beijo. Que o Papai do Céu abençoe muito, muito, muito você, sua casa, toda a sua família. Fica com Deus. E até o próximo. Vai se preparando aí. Se você tem uma história linda que você quer que conte aqui, você fala e eu conto. Um beijo.